Olá, eu sou a doutora Jaqueline Ney, médica certificada em medicina do estilo de vida, e esse é o HealthCast Que Meve é Essa? Com mais uma convidada super especial, cardiologista, mãe, professora, uma pessoa muito querida por todos nós, especialmente por mim, que chamei ela hoje para estar aqui compartilhando coisas que nós já compartilhamos em conversas tão profundas, e ela hoje veio generosamente partilhar de todo esse conhecimento dela, não só de cardiologia, mas também de medicina do estilo de vida, como médica, como professora, como mãe, e é a doutora Renê Sarmento. Seja muito bem-vinda, minha querida. É um prazer imenso receber você aqui, Renê. Muito obrigada pelo convite. Também é um prazer muito grande estar aqui. Também participei um pouco de toda a sua jornada e também tenho muito orgulho de tudo que você construiu. Ah, querida. E obrigado pela oportunidade também. Renê, eu queria que você contasse um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, um pouco da sua formação. Conta pra gente. Quem é a doutora Renê? Bom, eu sou médica, cardiologista, fiz também especialização em clínica médica, tenho mestrado e doutorado também. Além disso, sou professora universitária, eu dou aula numa universidade federal aqui no Rio de Janeiro, Federal do Estado, que a gente chama de Unirio, aqui no Rio de Janeiro, e também ajudo na coordenação da residência de cardiologia no hospital também particular. E a doutora Renê está aqui para trazer à luz esse tema tão importante, que é a formação médica e a formação dos cardiologistas. Ela, conforme falou, né, tem a experiência, já lida diariamente com os alunos, tanto alunos de graduação quanto alunos de residência médica em cardiologia. E eu queria saber de você, Renê, como que você observa essa formação atual em relação aos aspectos, a inserção dos aspectos do conhecimento referente à medicina do estilo de vida e de quando você se formou? Você percebe alguma diferença, alguma evolução? Como que é a sua visão em relação a isso na prática? Assim, na prática, realmente tem uma diferença muito grande. Que bom. E é uma diferença, na verdade, falando um pouco até de quando eu era aluna, né? Quando eu era aluna, todo o foco era na doença. Então, não existia nada que não fosse falar sobre doença, né? E eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, comecei a dar aula e me angustiava por vários motivos, algumas questões do currículo acadêmico, né? Sim. E um desses, assim, como que todo mundo era tão despreparado para tantos assuntos, né? Então, assim, um assunto até que eu lembro que eu falei, eu preciso botar uma aula sobre isso, que é como comunicar mais notícias. Então, assim, nenhum médico é preparado para falar sobre más notícias. E muitas vezes a maneira como você fala com a pessoa, né, gera um impacto tão grande. Com certeza, então, determina a experiência dela daquele momento, né? Memória eterna, né? Memória para sempre ali dela ficar... Como que ela experienciou aquele momento de uma má notícia? Então, assim, tinham várias lacunas ali na formação. E uma das lacunas até que foi uma situação até bem engraçada e interessante, que eu estava dando aula para uma turma de 5º período, tinham 70 alunos, e aí, durante, 2 semanas, eu estava vendo que estava todo mundo meio que muito angustiado, porque tinham várias provas de outras matérias, mas as pessoas estavam, assim, uma brigando com a outra, falando de uma maneira estranha, um pouco ríspida, assim, entre eles mesmo. Uma comunicação esquisita, né? Ali, entre as próprias pessoas da turma. E aí eu chamei algumas pessoas para conversar, e aí um deles falou, professora, de 70 alunos... 40 estão usando antidepressivo, sendo que era uma turma de 5º período, então tem em torno de 20 anos de idade. Então, assim, de 70 a 40 estarem usando antidepressivo e que mesmo usando não estava sendo muito efetivo, porque eles estavam ali realmente, né, muito angustiados ali com o período da faculdade, com tudo. E eu lembro que naquele momento eu falei, gente, a gente precisa, em vez da semana que vem, né, ao invés da aula ser de caso clínico, né, a gente vai fazer uma aula de como aprender de autoconhecimento e respiração. Uau! E aí eu fiz uma aula... gente, por que ela está aqui? É por isso. Que incrível, Renê! E aí eu chamei uma pessoa... enfim, acho que é melhor, não sei se vale a pena falar o nome até de um lugar onde tem isso, não sei se pode falar. Pode, fica à vontade, querida. Arte de Viver. Sim. Né? Então, eu chamei um instrutor da Arte de Viver para falar sobre como a gente... Porque, assim, eu até já fiz um curso, né, da Arte de Viver quando eu me formei, que isso tem 14 anos. E eu me lembro que naquele momento eu estava assim, realmente muito angustiada e não sabia lidar ali com aquela angústia de
estar no primeiro ano de residência de clínica e ter várias situações assim estressantes. E eu me lembro que naquele momento foi quando eu ouvi falar sobre a respiração de uma forma mais efetiva. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre meditação. E tinha muita yoga. E foi muito importante para aprender a lidar, porque naquele momento eu tive até dúvida se eu queria ser médica, né? Porque realmente, assim, Renê, eu passei por um estresse. Foi delicado para você aquele momento, foi de extrema vulnerabilidade, certamente. Que assim, quando você começa a lidar com algumas situações, enfim, onde a pessoa, você estava no hospital, você esperava que ia ter uma evolução e a pessoa tem outra evolução, e eu não sabia naquele momento lidar com aquela frustração. E que bom que você encontrou essa estratégia de manejo do estresse eficiente, que trouxe a doutora Renê hoje pra gente, né? Não, assim, eu sempre falo para os meus pacientes e até para os meus amigos, assim, toda vez que a gente se sente perdido é porque a gente precisa se achar. E todas as vezes, assim, se em algum momento eu estive me sentindo perdida, eu busquei como sair daquilo e sempre consegui sair melhor do que eu estava antes. Então, isso já aconteceu em alguns momentos da minha vida, mas naquele momento foi ótimo, aquele curso que eu fiz. E aí, né, 7 anos depois, quando eu estava ali com os alunos passando por uma situação, eu pedi para um dos instrutores, até que foi o que tinha sido meu instrutor na época, que era um curso de 2 dias. E aí foi legal, porque ele ensinou algumas técnicas de respiração, de como eles poderiam se acalmar, e foi muito legal, assim, o final do período foi... eu percebi como aquilo gerou mais harmonia dentro da turma, dentro da angústia deles ali das provas, enfim, acho que foi bem interessante. E nos residentes, assim, hoje em dia, eu tenho também muito contato com residente, e o que eu tento, né, converso com eles, é sempre que a gente não é só uma coisa, né? Nós não somos só médicos. Eu não sou só médica, eu não sou só professora. Eu também sou mãe, sou mulher, né? Sou amiga, sou esposa, a gente estava conversando sobre isso, né? Antes de começar, a gente estava falando como que a gente tem, muitas vezes, essa dificuldade de se encontrar uma pessoa em vários papéis. Como que isso pode gerar estresse? Como é necessário a gente ter essas ferramentas de manejo do estresse? Exatamente. Então, assim, para a gente poder, né, ser um profissional melhor ou ser uma mãe melhor, a gente precisa se cuidar. Então, eu falo isso com os residentes também. Então, quando eles estão comendo, eu converso um pouquinho sobre a questão da alimentação, vejo com eles também, né, se ele está fazendo atividade física, né, converso sobre a importância desses pilares do MEV, né, e para o controle de estresse, eu combino com eles uma vez por mês da gente fazer uma sessão num quiosque na praia. A sessão é sempre de discussão de prova ou de algum tema, alguma diretriz. É sempre assim, uma diretriz de cardiologia ou discussão de prova. Eles fazem a prova e a gente vai corrigir no quiosque. E é até engraçado que quando a gente faz a correção, eu falo para eles, olha, vocês vão falar o que vocês botaram de resposta, a gente vai olhar aqui na diretriz, né, qual que seria, Sim. e aí vocês vão tentar falar assim, o que eu posso melhorar, né, como é que, enfim, eu pensei isso, mas, assim, a prova não é só para medir o conhecimento, mas é para você aprender a partir das suas respostas erradas. Então, achar ali a resposta e discutir a prova vai ser muito mais importante do que fazer a prova. E de onde que veio essa ideia, Renê? Porque eu achei uma coisa tão disruptiva, tão genial. Eu até mandei mensagem para você no dia, né? Falei, Renê, que coisa incrível. E de onde que surgiu essa ideia? Na verdade, fazer uma aula na praia para residentes de cardiologia. Na verdade, surgiu porque sempre quando a gente fazia no hospital, a gente ainda faz toda semana no hospital. Mas, primeiro, a gente era toda hora interrompido, né? Sempre vem alguém com alguma demanda. Então, eu falei, se a gente conseguir... a glicemia tá tanto. Então, assim, a gente ficava numa sala, né? Onde tinham outras pessoas responsáveis por cuidar das pessoas do setor, mas a gente fazia discussão numa sala e sempre vinha alguém perguntar alguma coisa, enfim. Então, fazer fora do hospital, por um lado, era bom, porque a gente era menos interrompido. E por que a praia? Fora do hospital, ok. E qual foi... Como que você elegeu esse lugar tão fantástico? Na verdade, é um lugar que, para mim, é muito importante. Assim, eu moro perto da praia e, para mim, funciona como um lugar de gerenciamento de estresse. Então, quando eu estou estressada, eu gosto de ir na praia. E, assim, às vezes, só olhar, tomar uma água de coco e voltar para casa. Então, acho que eu escolhi por isso. Você sabe que eu faço um exercício com meus pacientes, Renê, dentro do atendimento MEV Blue, né, que é um programa voltado para longevidade, para melhora da composição corporal. Eu faço um exercício com eles, que é, se imagine no lugar que mais te traz tranquilidade, que você mais gostaria de estar nos momentos que você se sente muito estressado.
Gente, é 80% praia. É incrível como que isso tá tão dentro da nossa percepção de bem-estar humana já, né? Ou é campo, verde, às vezes aparece campo, é o verdejante. contato com a natureza, né? Mas a praia e você tá ouvindo que som? Nenhum som, só o som do mar. O som das ondas. Isso é muito... Eu ainda quero fazer ciência disso, desse exercício que eu faço, dessa experiência que eu faço com eles, que é dentro do modelo PERMA, de psicologia positiva, para trazer o que eles têm de bem-estar já dentro da visão deles, né? O que tem, aquele paciente tem. E aí, quando eu te vi na praia, eu falei, uau, que coisa intuitiva da Renê, né? Como que ela levou o aluno para experienciar aquilo que ela experiencia, aquilo que é humano, a visão humana de bem-estar. E aí eu achei super incrível. Eu quero aproveitar esse gancho para trazer um pouco da sua experiência em relação à aplicação da medicina do estilo de vida na sua vida, enquanto pessoa, Renê CPF, não só CRM, né, mas a junção de tudo isso. E em que momento que você percebeu a necessidade de aplicar na sua vida e como que foi a sua resposta a essa aplicação dos pilares da MEV? Na minha vida, na verdade, aconteceu muito mais depois da maternidade. Então, a segunda remexida na minha vida foi realmente a maternidade. E foi um processo, assim, realmente muito intenso. Assim. Primeiro, engraçado que foi na minha segunda maternidade, não na primeira. Assim. Na primeira, você está totalmente perdido, tudo novo, né? Mas a minha segunda maternidade ainda foi um pouco mais difícil, porque tinha a mais velha que não sabia lidar muito bem ali, né, com essa divisão de atenção. Quem tem, né, 2 filhos sabe como é que é isso. Não é simples, na fase gente. ali de 2 anos de idade, a mais velha. E a mais nova também teve algumas fragilidades ali no início, que precisou ir para o CTI, ficar uma semana, né, internada né, conseguir conciliar isso numa fase que foi o início, o primeiro mês da pandemia. Meu Deus. Então, assim, aquela insegurança em relação, né, primeiro estar no CTI, segundo, o que vai acontecer. Não sei nem se vocês lembram que não tinha nem álcool gel para vender na época. Não tinha. Ninguém faltou sabia tudo, nada. faltou vaga, faltou álcool, faltou máscara, faltou propé, faltou tudo. Então, assim, foi uma fase muito difícil para mim. E juntando a privação de sono, né? Porque você, como mãe ali, né, depois que ela voltou para casa, né, os primeiros dias de vida, primeiras semanas de vida, né? São semanas, assim, realmente que demandam muito dessa parte. Então, não conseguia dormir bem, porque ela acordava muito. Tem até que acordar, né, para dar de mamar. Sim. E, enfim, eu passei por uma fase de novo onde eu tive a sensação que eu me perdi de mim, novamente. E aí, de novo, aquela sensação. Se eu me perdi, eu preciso me achar. E naquele momento, assim, eu lembro que eu me sentia muito sozinha, mas eu não queria ninguém do meu lado. E é muito estranho essa sensação, porque é como se, assim, eu tinha várias pessoas, assim, eu tenho um marido maravilhoso, né? Eu tenho uma rede de apoio boa, mas, assim, ninguém supria aquele espaço que faltava. Era um processo seu, né? Era um processo meu. E eu assim, como é que eu saí dessa, né? Sim. Com a yoga. Então, eu percebi que, na verdade, o que estava faltando era um autocuidado. Naquele momento, eu não estava pensando em mim, assim. E quando eu comecei, né, com esse autocuidado, que inicialmente foi fazer yoga, e assim, eu não me sentia à vontade de sair de casa para fazer nada. Então, eu chamei uma pessoa para ir na minha casa. Na verdade, no início era até online, né? Depois, essa pessoa até começou na minha casa e fazia, assim, 10 horas da noite. De 10 às 11, porque era o horário que estava todo mundo dormindo. Meu Deus, onde eu Renê. me permitia fazer aquilo. E aí, a partir disso, assim, eu comecei a ver que eu estava me sentindo melhor e também tinha um momento ali que eu conversava, enfim. E era quase uma terapia com yoga e realmente, assim, foi isso que me tirou daquela fase mais crítica. E aí, depois disso, eu entrei numa questão de querer me conhecer melhor e aí fiz até terapia, fiz alguns cursos de autoconhecimento, alguns testes psicológicos até sozinha, enfim, que foram super interessantes, assim, que me ajudaram a entender um pouquinho mais de quem eu sou e como eu poderia melhorar. E uma coisa que eu descobri é, assim, para você cuidar de alguém, seja como mãe, seja como médica, você primeiro tem que se cuidar. E essa questão que no início eu tinha dificuldade de sair, assim, o tempo que eu tenho que estar dando atenção aqui para as minhas 2 filhas, ou depois quando eu saí de licença, né, maternidade, voltei para o hospital, voltei para os atendimentos.
Então, o meu tempo era curto, então eu ficava assim, no início com dificuldade de me permitir fazer alguma coisa, mas eu percebi que se eu tivesse meia hora, 40 minutos para cuidar de mim, depois, quando eu chegava em casa, o tempo rendia melhor, eu tinha muito mais paciência, né, fluía melhor, eu me sentia mais feliz. Então, a verdade eu precisava ter o tempo para mim. E naquela fase também não estava me alimentando tão bem, então comecei numa meta de tentar me alimentar melhor. Eu tinha uma questão com açúcar, assim, eu me lembro que eu ia tomar um suco e eu sempre botava assim 3 sachês de açúcar. E aí um dia eu falei, gente, eu preciso de tanto açúcar na minha vida. Aí a primeira coisa que eu falei, eu vou cortar o suco, eu vou beber água. E depois eu falei, na verdade eu vou cortar o açúcar por um período. E aí quando eu voltei a experimentar, enfim, alguma coisa que eu tomava antes, mais. você vê que, assim, em poucas semanas você modula suas papilas gustativas. Com certeza. E uma coisa que eu achava, assim, né, gostosa, de repente, nossa, mas isso aqui tá com muito açúcar. Uhum. Então, e aí você diminui a sua necessidade do açúcar. E quando você está acostumado ali todo dia, né, vou comer uma sobremesa. Você parece que se você não comer, parece que você fica até, assim, em abstinência. Em abstinência. Eu do sofro doce. bullying, tá, Renê? Porque eu divido um brigadeiro, às vezes, em 2, às vezes em 3 mordidas. E em espaços diferentes. Então, eu tiro uma mordida e guardo na geladeira. Porque eu não consigo comer um brigadeiro inteiro, que para mim é muito doce. A não ser que ele seja um meio amargo, que tenha um pouco, que tire um pouco daquele açúcar de alguma forma. Mas eu não consigo. Aí eu sofro muito bullying com as pessoas que estão à minha volta. Não existe uma pessoa na face da Terra que divida um brigadeiro em 3. Mas, gente, não é porque eu quero, é porque eu não consigo. Para mim, acaba que não é uma coisa saborosa. Quando a gente se adapta a uma alimentação com menos açúcar adicionado, é exatamente o que você está falando. Quando você prova, ao invés de você falar, nossa, uau, que sabor incrível, né? Não fica bom. Exatamente, a gente realmente modula e são poucas semanas para isso. E algumas outras questões, assim, também, né, de conseguir botar realmente a atividade física como uma prática, né? No início eu precisei de um personal, e aí esse personal, você consegue otimizar o tempo e também o resultado. Com certeza, então, assim, para mim dúvida. foi um investimento muito, muito grande. Assim, no meu prédio tem também uma academia, então facilita. Então eu descia, eu falei, olha, meia hora. E aí meia hora, né, 2, 3 vezes por semana. E de repente, falei, eu gosto de correr também. Então eu tento pelo menos uma vez na semana correr 15 minutos. Isso é incrível, Renê, porque a gente vai falar até com a doutora Érica Vidal, que já chegou, sobre essa avaliação de pré-participação, se todas as pessoas podem já saírem do sedentarismo naturalmente e já procurar uma atividade física, que tipo de atividade vai fazer, porque é muito intuitivo, um hábito mestre, né? Você começou pelo autoconhecimento. Muitas vezes o hábito mestre é o exercício físico, muitas vezes é a alimentação. Depende do que faz sentido para cada pessoa. Para você, o seu início de autoconhecimento veio desencadeando uma série de mudanças positivas. E você está passeando aí suavemente por todos os 6 pilares da medicina do estilo de vida, falando, olha, aconteceu isso. Aí depois eu pensei nisso. Aí depois eu falei, não, para que tanto açúcar? Olha como isso é lindo, como esse processo é natural a partir de um hábito mestre. E, para mim, assim, realmente o mais incrível é você conseguir perceber a diferença no seu corpo, né? Então, antes eu me achava uma pessoa um pouco sem energia, né? Tinha até dúvida se eu tinha um pouquinho de preguiça, assim. Eu tinha que, na verdade, assim, eu fazia, claro, as coisas, mas não era tão simples assim. Eu precisava de um movimento interno para conseguir fazer as coisas, assim, digamos, né? Entendi. E aí, de repente, eu falei, gente, surgiu muita energia aqui dentro de mim e surgiu, né, vontade de fazer as coisas. Então, por exemplo, a atividade física, que no início era uma coisa que eu ia, mas não era fácil. De repente, assim, começou a fazer falta. No dia que eu vou viajar, eu falei, gente, eu vou viajar e tô triste, porque eu não vou ter o meu personal. É desse modelo. E aí eu entrei... sobre isso, como dizem meus filhos adolescentes. É sobre isso e tá tudo bem. E aí eu entrei num aplicativo que é super legal também. Que aí quando eu viajo, eu tento fazer assim, pelo menos... E o aplicativo... Você leva o aplicativo? Ele vai comigo, e né? É isso, né? Mas o aplicativo hábito. É de 20 minutos de exercício ou 15. Acho que não dá para falar o nome aqui, mas tem um programa do aplicativo. Tem vários aplicativos, né? Tem várias opções. Enfim, mas é um programa de 15, 20 minutos e tem várias opções de exercício, tanto aeróbico, funcional, tem, enfim, yoga, pilates, tem várias opções ali dentro. E aí, quando eu viajo, eu tento pelo menos
né? Fazia de vez em quando se eu tiver uma brechinha ali na viagem, mas sempre tenho para fazer 15, 20 Sempre minutos. tem. A gente sempre tem 15 minutos numa viagem. Que seja para sentar no sofá. Você ia sentar no sofá? Faz um descanso ativo, porque o exercício depois está uma sensação tão maravilhosa, né? Eu tô nessa pegada da vinda ao Brasil. É uma coisa muito rápida, né? Tenho que aproveitar o tempo e fazer muitas coisas. Mas eu sinto muita falta se eu não ficar todo esse período que eu tô aqui sem fazer a minha rotina de exercício. Então, eu peço socorro à minha personal. Me treina, por favor. Vem aqui no prédio da minha amiga, que eu tô hospedada, né? Da Fabi. Me ajuda, porque eu não consigo mais, Renê. Ficar viajando 3 semanas sem ter meu tempo de treino, que para mim é uma coisa que me faz falta diariamente. E eu sou uma ex-sedentária convicta. Aquela pessoa que falava, gente, entre exercício físico e livro, muito mais sentar e ler um livro até o final. E hoje eu já vejo assim como isso mudou a partir da consciência que a medicina do estilo de vida trouxe para mim, que é o que a gente está compartilhando aqui. Eu queria que você compartilhasse com a gente alguma história muito inspiradora que você viveu, porque muitas pessoas assistem esses podcasts, a gente já está na 3ª temporada, e depois relatam para mim, doutora Jaque, a minha cabeça mudou completamente depois que eu ouvi tal fulano falando, depois que eu vi aquele seu convidado falando sobre aquilo, e eu sei que isso aqui também é um instrumento de despertar de muitas pessoas, como você despertou com alguma ferramenta. Então, eu sei que tem um impacto muito grande para muitas pessoas. Eu queria que você compartilhasse alguma história inspiradora, seja de cunho pessoal, de aluno, que você viveu com um aluno na residência ou na graduação. Fique à vontade. Na verdade, assim, quando você me pergunta isso, o que me vem à cabeça são alguns pacientes, até mais profundamente. E como eu trabalho no hospital, então eu vejo muitas pessoas que já infartaram, muitas pessoas que têm muitas arritmias. E é curioso, assim, né? Eu já trabalho no hospital também, há 14 anos praticamente, vendo muito paciente cardiológico. E ao longo desses anos, o que eu percebia, né? Principalmente o infarto, né, aterosclerose, gordura, né? O entupimento de gordura dos vasos acaba sendo uma doença crônica que está relacionada ali a muitos fatores de risco, né? Da alimentação, de estar acima do peso, da falta de exercício. E quando a pessoa chega no limite ali, que tem o entupimento total do vaso, que infarta, tem vários procedimentos cardiológicos ali para melhorar, pode botar um stent, tem os remédios para ajudar, mas o que eu achava incrível era que quando a pessoa tinha, né, algum vaso entupido e ela não mudava em nada o estilo de vida, era muito comum de entupir outro vaso e ter um novo evento ou ter sintomas e ter muitos problemas relacionados a isso. E aí eu percebia no consultório que, assim, remédio todo mundo está tomando, que ali as diretrizes de cardiologia falam, todos estão tomando, né? Mas os que tinham realmente a mudança do estilo de vida, como que tinha uma melhora de todo o quadro. Que também está na diretriz, né? Que também está na diretriz, mas que é uma coisa mais complexa das pessoas aceitarem e conseguirem fazer. Mas as pessoas que realmente conseguiam fazer essa mudança, como, assim, o fato de ter muito menos internação, muito menos complicação, menos até eventos. Falou sobre isso no episódio dele. É muito incrível. E o mais legal de tudo é a questão do controle do estresse. E assim, o meu objetivo no consultório, até hoje, é esse. Assim, eu não quero mais ser uma médica que está tratando só aquela doença. Eu não quero ser só isso. Eu quero ser uma pessoa que traga saúde para a pessoa, né? Ela tendo doença ou não. Então, eu quero que ela tenha uma qualidade de vida melhor. E eu experimentei isso e eu vi como que eu me sinto muito melhor depois que eu pratico isso. Então, eu quero que as pessoas tenham essa experiência também. E as minhas filhas também, né? Que elas me vejam fazendo, que eu possa ser um exemplo para que elas também tenham essa prática na vida delas. Que coisa fantástica, Renê. Olha, minha querida, eu só tenho a te agradecer por esse tempo precioso, que eu sei que a sua vida tem muitas coisas que você precisa dar conta num dia de 24 horas, inclusive o seu autocuidado. E você tirou esse tempinho generosamente para estar aqui com a gente, levando informação às pessoas, trazendo a sua experiência pessoal também. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que nos ouviram. Fique à vontade. Acho que a mensagem, vou repetir o que eu já falei antes, né? Então, se em algum momento vocês se sentirem perdidos, pensem que é a oportunidade de poder se achar. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo para você cuidar melhor de alguém, né, seja não só de uma equipe, né, onde você supervisiona, ou, né, da maternidade, enfim, você precisa se cuidar primeiro. Se
você se cuidar, você pode cuidar muito melhor de alguma outra pessoa, né? Então, se cuidem, valorizem, né? Não só a atividade física, não só o exercício, né? Mesma coisa, né? Não só a alimentação, não só o sono, mas também a questão do controle do estresse, as conexões sociais, assim, realmente fazem muita diferença e valorizem isso. Eu quero te dizer que você é uma conexão social muito positiva, viu? Obrigada, minha querida. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Que Meve é Essa? Acompanhe os nossos próximos episódios que com certeza estarão imperdíveis.